dessa palavra é a bênção da obediência. Repita comigo, a bênção da obediência. A bênção de Deus, ela está em seguir uma direção. Amém, meus irmãos? Eu quero ler um texto aqui que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Vamos ler a partir do versículo 16, para você entender melhor. Deuteronômio capítulo 30, verso 16, diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Preste atenção no verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, eu creio que a bênção de Deus, ela está em seguirmos uma direção de Deus, uma direção da palavra. E isso inclui, evidentemente, seguir pessoas que Deus usa como um canal da bênção dele aqui na terra. Mas o fato é que nós temos o poder do livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas aqui o texto está falando que está diante de nós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aqui está falando que Deus coloca diante de nós uma escolha. Ele coloca a bênção e a maldição. Agora, qual caminho você vai tomar? O conselho é: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Meu irmão, a nossa vida é feita de escolhas. As pessoas ímpias, elas escolhem mal e depois culpam a Deus. Por que Deus deixou a Marília Mendonça morrer? Quem disse que foi Deus? As pessoas têm escolhas, os irmãos estão entendendo? E quando na verdade Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, haviam duas árvores: a árvore da vida, que é Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, ali não está escrito que é a árvore do mal, ali está escrito que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes você pensa que está fazendo bem, mas na verdade você não está, porque ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas árvores estavam ali, a bênção e a maldição, estavam diante do homem. E Deus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. O que era aquilo? Ali era Deus dando ao homem o livre arbítrio. Eu não sei se você sabe, mas os anjos também tiveram o direito do livre arbítrio. A palavra diz que um terço dos anjos do céu caíram, porque eles escolheram habitar numa posição pela qual Deus não tinha escolhido que eles habitassem. Eles estavam na presença de Deus, eles habitavam com Deus, eles desfrutavam de todo amor e bondade de Deus. Mas então Lúcifer, ele decidiu se rebelar e habitar numa outra condição. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste para o homem, um estado do mal foi um teste para os demônios. Para os anjos. E um terço dos anjos que estavam no céu caíram. Porque Deus, meu irmão, Ele não quer se relacionar com robôs. Ele quer se relacionar com pessoas que têm um sentimento e que decidem ou que optam por adorá-lo, por amá-lo. Ele poderia ter feito robôs, mas não. Ele fez o homem e deu ao homem o poder de adorá-lo ou não adorá-lo. Isso chama-se livre-arbítrio. Agora, toda decisão que eu tomo
ela vai repercutir. Toda decisão que você toma, ela tem uma consequência. Ela pode ser boa, de acordo com a decisão que você tomou, ou ruim. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema, às vezes, é não ter uma visão espiritual da coisa. É apenas tomar uma decisão baseado naquilo que nós podemos ver, naquilo que é natural. Mas o homem de Deus, ele é guiado pela fé. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que nós temos que ter revelação da palavra. Por isso é necessário que você adore a Deus. Mesmo assim, você ainda pode tomar decisões erradas, mas vai diminuir muito. Muito. Claro, você é homem. Nós temos um corpo aqui que pode errar. Nós podemos tomar decisões equivocadas, achando que algo é de Deus, mas não é. Os irmãos estão entendendo? Mas quando você tem relacionamento com Deus, a maioria das decisões que você vai tomar são decisões espirituais. Isso é o que mais importa. As pessoas tomam decisões erradas e culpam a Deus pelas consequências das suas decisões. Esse é um grande problema. Essa palavra arbítrio, ela está lá em 1 Coríntios capítulo 7, mas você não precisa abrir, no versículo 37. A palavra é a palavra telema. Ela significa vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação. Talvez você está olhando pelo lado negativo do livre-arbítrio e a sua definição, mas é positivo. Você pode ter tudo isso aqui de forma legal. A Bíblia permite isso a você. Agora, deixa eu te falar uma coisa. As suas escolhas de hoje, elas vão determinar a sua condição, não só na terra, mas também na eternidade. Esse é o ponto. Porque há muitas pessoas que elas são bem-sucedidas aos olhos da sociedade, mas ela está tomando apenas decisão temporal, que vai ficar aqui. Mas nós que somos de Deus, as nossas decisões, elas vão atingir a eternidade. As pessoas que também, os ímpios também. Por quê? Porque quando você deixa um legado de Deus aqui, você vai usufruir desse legado por toda a eternidade. Deus, ele tem um ministério para cada pessoa nesse lugar, amém? E quando você decide entrar no propósito de Deus para a sua vida, você está deixando aqui um legado, mas esse legado ele vai ultrapassar o limite do tempo. Ele vai atingir a eternidade. Porque a Bíblia fala que um dia nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos. Na verdade, nós vamos prestar contas para Deus no tribunal de Cristo, estou falando dos crentes, do nosso legado, aquilo que nós fizemos aqui na terra, em favor do reino de Deus. Lá vai ser julgado o nosso legado. Talvez há muitos ímpios por aí que tenham arrastado multidões, como essa cantora que faleceu, uma cantora jovem com potencial tão grande, que poderia ter sido usado para Deus, uma vez que ela começou cantando na igreja. É muito ruim ver uma pessoa como aquela jovem perder a vida daquele jeito. Uma pessoa que tinha um talento nato, que foi dado por Deus, mas que estava usando para exaltar, infelizmente, o mundo das trevas. Exaltar aquilo que é completamente fora da palavra de Deus, traição e tantas outras coisas. A nossa boca tem que ser usada, meu irmão, para adorar a Deus. Você foi chamado para isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também vemos pessoas tomando decisões equivocadas. Eu quero dar 3 exemplos nessa manhã. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte
que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui eu quero falar um pouco sobre a vida de Ló e as decisões que Ló tomou. Preste atenção. Tome cuidado quando você for tomar uma decisão. Você precisa orar. Você precisa buscar conselhos. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A palavra diz que eles estavam subindo do Egito, eles estavam muito ricos, tanto Abrão como Ló. Eles estavam subindo para as terras de Canaã, e eles começaram a habitar juntos, e a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, de sorte que a terra não podia suportar o que eles tinham. Qual foi o primeiro erro de Ló? O primeiro erro de Ló foi ter tido uma visão natural na escolha do lugar. Na verdade, o primeiro erro foi ele ter aceitado se separar de Abrão, porque a bênção estava sobre Abrão. Deus estava abençoando Abrão. Foi por causa de Abrão que Ló foi abençoado. Estava rico. A palavra diz que ele tinha rebanhos, tinha tendas. Mas ele aceita se separar de Abrão. Irmãos, nós precisamos olhar para pessoas de Deus. Às vezes você menospreza o seu líder, ou o seu pastor, ou o seu discipulador. Não faça isso. Não faça isso. Caminhe debaixo de autoridade, caminhe debaixo de direção, porque a bênção de Deus, ela vem quando você obedece. Ela está em obedecer uma direção. Agora, obedecer uma direção pode contrariar você. E nós não queremos ser contrariados. A verdade é que nós achamos, às vezes, que somos maduros e espirituais o suficiente para tomar todas as decisões. Mas eu te digo, não somos e nunca seremos. Mas sempre vamos depender da misericórdia de Deus. E por mais que você seja espiritual, em muitos momentos você vai ter que recorrer ao seu discipulador. Eu faço isso muitas vezes. Mas o primeiro grande erro de Ló foi ter se separado, foi ter aceitado separar-se de Abraão, porque a bênção estava sobre Abraão. A promessa era para ele, não era para Ló. Mas a Bíblia diz que Abraão falou para ele o seguinte: a terra está aí diante dos seus olhos, escolhe um lado, vai para um lado que eu vou para o outro. Se Ló fosse alguém espiritual, ele diria: Abraão, vamos fazer o seguinte, deixa tudo junto, vamos deixar tudo misturado, o que é meu e o que é seu. Eu quero ficar do seu lado, eu não quero me separar de você. Eu reconheço que é uma unção de Deus sobre a sua vida. Eu não quero ir para lado algum, eu quero ficar junto. Vamos ficar junto. Eu não quero sair debaixo da sua autoridade. Porque tem pessoas que saem debaixo da autoridade de alguém, achando que aquela pessoa tem um problema e depois ele se dá mal. Ou acontece muito com igrejas também. A pessoa cresceu e pensa: não, eu poderia ser o pastor. Eu poderia ser melhor do que o pastor Rubens. Eu poderia fazer melhor do que ele. E sai e começa uma igreja. Se dá mal. Meu irmão, pastor, você está jogando uma indireta para alguém? Não, não estou, porque graças a Deus
Nosso povo aqui é um povo submisso que teme a Deus. Não passamos por isso, graças a Deus. Mas Ló deveria ter identificado que não era o melhor sair de debaixo da cobertura do seu tio Abraão. Segundo grande erro de Ló, a palavra diz que Abraão falou para ele: olha, está aí a terra diante de você, escolhe. E a Bíblia diz que ele olhou para as campinas do Jordão. As campinas do Jordão eram muito verdes, bem regado, tinha água. E ele falou o seguinte: eu quero as campinas do Jordão. É muito ruim quando um crente tem uma visão natural. Pastor Ló era crente? Era. Ele era crente. Lá em Hebreus chama ele de o justo Ló. Só que ele era alguém com uma visão natural. Pessoas que têm uma visão natural sofrem demais, meu irmão. Sofre demais porque ele toma só decisão errada. Ele olhou as campinas do Jordão, tudo verde. Opa, é para lá. Abraão falou: ok, eu vou lá para o lado dos cananeus lá. Fica tranquilo, pode ir. Só que tem um detalhe na palavra que você tem que considerar. A Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas, de cidade em cidade, até chegar em Sodoma. Deixa eu te falar uma coisa. Um abismo chama, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando você peca, você não confessa, te esconde, aquilo, daqui a pouco você vai pecar de novo, e só vai chamando outro abismo, até aquilo te matar, acabar com você. Ele foi montando a sua tenda até chegar em Sodoma. E há uma ênfase no versículo 13 de que Sodoma era um lugar de moradores perversos, malvados. Foi lá que Ló foi parar. Enquanto Abraão do outro lado prosperava, Ló foi montando as suas tendas até chegar naquela cidade tão perversa, até chegar em Sodoma, uma cidade completamente pervertida. Aqui no Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. Então, toma cuidado com as decisões que você vai tomar. Não tome decisões naturais, porque isso pode causar grande problema para você. Mas quais são as consequências de você tomar decisões erradas? Decisões equivocadas, ou decisões baseadas somente no natural? Primeira coisa, a palavra diz que teve uma guerra entre 5 reis contra 4 reis. Os cinco reis, dos quais 2 eram de Sodoma e Gomorra, se rebelaram contra outros 4 reis e saíram para a guerra. Porém, esses 5 reis foram derrotados. E a Bíblia diz que os outros reis capturaram todos os moradores de Sodoma e Gomorra, incluindo Ló e a sua família, e levaram embora. Levaram embora, já estava longe. Abraão, com 318 homens, sabendo que o seu sobrinho tinha sido capturado, ele sai atrás daquele exército poderoso. E ele consegue alcançar aquele exército, ele captura de volta o seu sobrinho, todas as pessoas, tudo que eles levaram, e traz de volta Ló. Você não pode sair debaixo da sua cobertura. A primeira consequência do erro de Ló foi que ele foi capturado, ele ficou preso, ele ficou escravizado por uma outra nação, porque tem uma visão natural. Certa feita, a Bíblia diz que 3 homens foram visitar Abraão. E eles visitaram Abraão para falar que eles teriam um filho. E naquele dia Deus falou o seguinte: esconderemos nós alguma coisa de Abraão? Vamos contar para ele, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. E aí então Deus conta para Abraão que Sodoma e Gomorra seria destruída. E aí Abraão então começa a interceder. Abraão fala: mas se tiver 50 justos lá em Sodoma, o Senhor vai destruir esse mesmo? Deus falou: não, por amor aos 50 eu não vou destruir Sodoma. Ele falou: e se dos 50 faltar 5? O Senhor destrói? Ele falou: não, por amor dos 45 eu não vou destruir. Aí ele falou: e se dos 45 faltar 5? Não, por amor dos 40 eu não destruo. Ele: não, agora eu tomei coragem. E se forem 30? Na verdade, o que Abraão queria era chegar no número da família de Ló. Abraão queria salvar Ló, porque ele sabia que a cidade seria destruída. Mas a conta ficou em 10.
E Deus falou, se tiver 10 justos ali, eu não vou destruir a cidade. Mas a Bíblia diz que não havia nem 10 justos ali. Só havia a família de Ló. E aqueles mesmos homens, depois de conversar com Abraão, eles se dirigem para Sodoma e Gomorra. E quando chega lá, a palavra diz que eles entram na casa de Ló, eles encontram com Ló fora da cidade. Ló provavelmente era um negociante. Eles encontram com Ló fora da cidade, e Ló fala com eles, vão para minha casa, vocês vão dormir lá. E eles falaram, não, nós vamos ficar na praça. E Ló fala, não, fica na minha casa. Ló não sabia quem eram aquelas pessoas. Ló entendia que eram viajantes. E aí, quando eles entraram na casa de Ló, os homens de Sodoma vieram e bateram a porta da casa de Ló. E falou, olha, nós vimos que 3 homens entraram na sua casa. Tira eles aí da sua casa, que nós queremos abusar deles. Esses eram os moradores de Sodoma. E Ló falou assim, não, porque eu estou hospedando eles, vocês não podem fazer isso. E sabe o que Ló faz? Eu tenho 2 filhas virgens, toma elas, abusa delas. Irmãos, que pai faz um negócio desse? Que pai entrega as filhas para ser abusada? Ele deveria ter se posicionado, não vão entrar aqui. E quando ele ainda estava conversando com os homens, não, nós não queremos as suas filhas. Nós queremos aqueles homens que entraram aí. A Bíblia diz que aqueles homens, na verdade que era Deus, eles eram anjos, pegaram Ló, puxaram e cegou aqueles homens de Sodoma. Então aqueles homens falaram para Ló, quem aqui nessa cidade é da sua família? Suas filhas, seus genros, manda todo mundo sair porque nós vamos destruir essa cidade. E Ló fala o seguinte, ele fala, e vai rápido. E Ló fala, olha, tem uma cidade aqui perto chamada Zoar, eu posso ir para lá porque não vai dar tempo de chegar nas montanhas. E aí Ló vai conversar com seus genros. Sabe qual que é o problema? Quando você não é espiritual, aquilo que você fala, as pessoas não levam a sério. Ló estava tão acostumado a fazer brincadeira e pegadinha, que quando ele falou que a cidade seria destruída, sabe o que os genros falaram? Rapaz, é mais um desses desvaneios seu, Ló. Para de brincar com isso. E começaram a zombar do que Ló tinha falado. Olha como que Ló era visto lá em Sodoma, como um fanfarrão. Não como um homem de Deus, que quando fala a sua palavra tem peso, tem autoridade, tem fé envolvida. Irmãos, nós não podemos levar as coisas de Deus na brincadeira como Ló fazia, não. E os genros dele começaram a zombar dele. Olha aí, Ló está doido, cara. Mais uma daquelas brincadeiras dele. Pastor, nós não podemos brincar, não. Nós podemos brincar, mas tem um momento de brincar e tem um momento de falar sério. Todo mundo pode brincar comigo aqui, tem essa liberdade, mas a hora de falar sério, nós vamos falar sério. Nós vamos conversar. Mas como aquele homem era visto? Como alguém, um fanfarrão. E a Bíblia diz então que ele sai da cidade. Os 2 genros ficaram. Ele sai com as 2 filhas e a esposa. De repente, a esposa olha para trás, para ver como é que estava a destruição de Sodoma e Gomorra, e vira uma estátua de sal. Quando você vai lá em Israel, eles têm um lugar lá que eles falam que é a estátua da mulher de Ló. Claro que não é, mas eles usam isso para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro lá. Na verdade está lá na Jordânia. Se procurar na internet aí você vai ver. E ela vira uma estátua de sal. Então perceba, as consequências foram muito sérias. Aí depois, Ló vai habitar numa caverna. Essa caverna existe ainda. E lá na caverna, as filhas que ele quis entregar para serem abusadas, embebedam o pai e têm relação com o pai. E engravidam as 2. Daí vem os filhos de Amon, os amonitas e os moabitas, que foram inimigos de Israel. Durante todo o tempo, os moabitas e os adomitas foram inimigos de Israel. Edomitas, quer dizer. Não, moabitas e amonitas. Esses itas é tudo difícil de falar. Você confunde. Se tornaram inimigos de Israel.
inimigos até hoje. Os jordanianos são os amonitas, inimigos de Israel. Essa é a consequência de pessoas que tomam decisões naturais. Você não pode culpar a Deus pelas suas decisões naturais. Você tem uma decisão para tomar, meu irmão? Ora, vai buscar Deus. Pede uma palavra de Deus, converse com o seu discipulador. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tenho 24 anos de crente. Poderia me orgulhar disso. E poderia falar o seguinte: eu oro todo dia, eu medito na palavra, eu ouço a Deus, eu conheço a Deus. É lógico que você não conhece totalmente a Deus, mas eu desenvolvi um relacionamento com Deus. Amém? Mas tem muita coisa que eu recorro ao meu discipulador. Sabe aquele carro que eu comprei que está ali fora, meu irmão? Antes, eu liguei para ele e falei: pastor, eu quero trocar de carro, eu quero comprar tal carro, o que o senhor acha? Porque, pastor, comprar carro novo ou trocar de casa pode pegar mal. Não com vocês aqui, mas pode ter alguém mal. Está ganhando muito dinheiro lá na igreja, né? O que será que ele está fazendo? Por que eu faço isso, irmãos? Pastor, eu tenho tanto, eu vou vender meu carro, eu tenho mais tanto, eu vendi meu campo, eu tenho esse recurso, o restante eu vou financiar, passo tudo para ele. Se alguém me acusar, eu falo o seguinte: liga para o meu pastor, conversa com ele. Pastor, já aconteceu isso de acusar? Graças a Deus, nunca. Nunca. Os irmãos aqui, realmente, eles confiam em mim. Mas se acontecer de alguém de fora, aqui de dentro também, às vezes alguém pode ficar desconfiado. Liga para o meu pastor. É muito bom você caminhar debaixo de autoridade. Ou quando tem uma situação, uma demanda: pastor, o que eu faço aqui? Faço nem ideia como resolver. Meu irmão, já aconteceu coisa aqui que não tinha nem ideia de como que eu ia resolver. Tem que falar com o meu pastor. Pastor, aconteceu uma situação aqui, como é que eu vou agir diante disso aqui? Eu, como pastor, nunca enfrentei uma situação como essa. Na videira, meu irmão, não tem nada que eles nunca passaram. É incrível, uma igreja daquele tamanho. Então, Rubim, faz assim, 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 fala isso, isso, isso e isso. Amém, pastor? Glória a Deus. Irmãos, é bom demais caminhar debaixo da autoridade. Você está protegido. Mas ai daquele que caminha sozinho. Olha o que aconteceu com Ló. Cadê a riqueza de Ló? Que ele saiu rico do Egito. Foi morar numa caverna sem nada. Perdeu tudo, perdeu esposa, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo, por causa de decisões naturais. Nós não podemos, então, tomar decisões naturais, porque isso pode causar grande problema para você depois. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 15, vá para Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Preste atenção, olha para mim. Aqui está falando de um jovem que chega no pai e fala: pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. Naquela época, um filho pedir a parte da herança era o mesmo que desejar a morte do pai. Agora, ele estava vivendo na casa do pai, ele estava sendo suprido em todas as coisas, ele sabia que o pai dele era bom porque ele falou isso.
Ele sabia que o pai era bom até mesmo para os trabalhadores, para os seus servos. Mas ele pega a sua herança, toma uma atitude errada e vai embora da casa do pai. Quantas pessoas tomaram, por causa de uma situação ou outra, tomaram uma decisão errada e saíram da casa do pai? Meu irmão, não saia da casa do pai. Fala para a pessoa que está do seu lado, não saia da casa do pai. Sabe qual foi o primeiro problema dele? Acreditar que ele tinha maturidade para ter uma herança. Herança não é para pessoas imaturas. Herança é para pessoas maduras. A herança é para pessoas maduras, não para pessoas imaturas. Mas ele achou que era maduro o suficiente para pegar aquela herança. E ele pensou, agora eu serei livre. Você nunca será livre se você não andar debaixo de autoridade. Entenda isso. Nunca. Liberdade não é isso. Mas as pessoas pensam, agora eu quero ser livre. Ele pensou isso, eu quero ser livre. O segundo erro dele é que a Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. Naquela época, na época ali na região de Israel, a região mais desenvolvida era bastante longe, na Itália. Muitos iam para a região da Itália que era mais desenvolvida, para aquela região da Europa ali. E o que aconteceu foi que a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, mas por quê? Exatamente porque ele não queria a influência do pai dele na vida dele. Ele foi para um lugar onde o pai não iria interferir nas decisões que ele queria tomar. Na verdade, ele queria se entregar totalmente às suas vontades e emoções. E o crente, ele não pode, nós irmãos, nós que somos de Deus, nós não podemos nos entregar às nossas próprias vontades. Sabe, às vezes nós temos que ser contrariados. E nós precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Não aquilo que nós exatamente queremos fazer. Porque muitas vezes o que nós queremos fazer está contra a vontade de Deus. Aquele menino pegou a sua herança e ele foi para um lugar distante, diz a Bíblia. Depois a palavra diz que ele desperdiçou toda a sua herança, vivendo uma vida de pecado, uma vida pecaminosa. É isso que acontece quando você sai da presença do Pai. Você corre o risco de viver uma vida muito ruim. E qual foi a consequência na vida do filho pródigo? A palavra diz que o lugar para onde ele foi se transformou numa terra de fome. E a palavra diz que ele começou então a passar necessidade, porque ele gastou dissolutamente toda a herança, porque era imaturo. Gastou tudo. Ele começou a passar necessidade, e ele foi a um dos moradores daquela terra, e ele pediu ajuda, e a palavra diz que o dono daquela terra mandou ele a ser pastor de porcos. Não sei se você sabe, mas o porco é um animal imundo até hoje para o judeu. Lá em Israel ninguém come carne de porco, até hoje. Não tem. Porque é um animal considerado impuro para eles. Mas o filho pródigo, ele virou um pastor de porcos, mas para piorar, ele ainda desejou comer a comida dos porcos. A palavra diz que ele desejou comer as alfarrobas, que eram dadas para porcos. Eu não sei se você conhece alfarroba, eu conheci a alfarroba quando a gente foi na Espanha. É tipo uma vargem, mas é uma vargem, quando ela está madura, ela fica marrom, um pouco maior. E ela tem um sabor levemente adocicado, mas não é um sabor muito bom, não. E ele então desejou comer comida de porcos. Olha a situação, alguém que estava debaixo da autoridade do pai. Você entende? Estava debaixo da autoridade do pai, tinha tudo, todos os recursos supridos, agora ele decide ir embora. Toma uma decisão equivocada. Cuidado com decisões naturais. Às vezes você pode pensar, por que Deus não me deu isso? Porque Deus está submetendo você a um processo. Deus está submetendo você a processos que são importantes para Ele te preparar para você receber o que você está buscando. Você pode dizer amém? Por último, eu sei que a Bíblia fala, no final da história,
foi bom porque a Bíblia diz que ele se arrependeu, voltou para a casa do Pai e foi recebido. Mas eu queria falar a respeito de Jesus também. Eu queria pedir que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vê que mesmo Jesus sendo Deus, ele não reivindicou o direito de ser Deus, mas ele disse: eu estou aqui, pode me enviar como homem para salvar a humanidade. Pastor, quando Jesus veio à terra, ele era homem ou ele era Deus? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus quando ele esteve aqui, mas ele abriu mão de alguns atributos. Eu não sei se você sabe, mas existem traços no caráter de Deus que Deus compartilhou conosco. Esses atributos são chamados de atributos comunicáveis. É aquilo que Deus é e que Ele nos deu uma porção. Mas existem outros atributos que Deus tem que Ele não compartilhou com o homem, que nós não temos. Esses são chamados de atributos incomunicáveis. Jesus, ele não foi criado, ele sempre existiu. Jesus, ele é autoexistente. Deus é autoexistente, nós não. Nós tivemos um começo. Deus é imutável, ele não muda, nós mudamos. Então, se Deus ele é autoexistente, então esse é um atributo que ele não deu ao homem, porque nós tivemos um começo. Os irmãos estão entendendo? A palavra diz que Deus ele é onisciente. O que é ser onisciente? É ter o conhecimento de todas as coisas. Nós não temos. Então esse é um atributo que nós não temos. Então esse é um atributo incomunicável, porque ele não nos comunicou. Por mais que você tente entender Deus, será impossível, porque Deus ele é onipotente. O que é ser onipotente? É ter o controle de todo o poder, seja da terra, do universo ou do céu. É ter tudo sob o seu controle. Deus não perde o controle de nada. Esse é um atributo incomunicável. Amém? Ele também é onipresente. E nós não somos onipresentes. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Deus não vive na dimensão do tempo. Para Ele um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Nós vivemos na dimensão do tempo e espaço. Porque tempo e espaço é a mesma coisa. Deus não. Deus ele está fora do tempo. Por isso é impossível nós entendermos Deus. Mas alguns atributos de Deus, que são comunicáveis, que Ele comunicou ao homem, nós temos. Deus é amor. E Ele compartilhou que nós tivéssemos a capacidade também de amar. Porém, nós nunca vamos compreender aqui nessa terra o amor de Deus como de fato Ele é. Deus é justiça e Ele compartilhou o atributo da justiça para nós, porque nós podemos ser justos. Talvez, você sabe qual que é o grande erro da humanidade, dos ímpios e também de alguns crentes, é achar que Deus é mais amor do que justiça.
Deus ele é tão amor quanto justiça. Por esse motivo, pessoas vão para o inferno. Ele não é só amor, ele é justiça. Deus é justo. Irmãos, as pessoas não vão para o inferno porque elas não sabem. Porque a Bíblia diz que o homem dentro do homem, ele sabe que Deus existe. Alguns rejeitam e falam que Deus não existe, mas dentro dele, ele sabe que Deus existe. O inferno existe, pastor? Existe. Para pessoas que tomaram decisões erradas. Pessoas que morreram e muitas vezes foram avisadas. Vá por outro caminho. Pegue outro caminho, esse caminho é de morte. Muda a sua vida. Mas elas continuaram naquele caminho. E Deus, sendo justiça, teve que condenar. Meu irmão, Jesus ele está aqui hoje. E Ele quer salvar você. Ele quer perdoar você. Mas vai chegar um momento que Ele vai ser juiz. E Ele vai condenar. Porque Ele é justo. Mas Ele já antes ofereceu para você a salvação. Ele deu a sua própria vida para que você fosse salvo. Você quer prova maior de amor do que o próprio Deus entregar o seu filho? O que significa aqui? Olha o que diz o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A palavra diz que o problema de Lúcifer é que ele queria ser igual a Deus. Ele queria subir no Monte Santo de Deus. Isaías capítulo 14. Abre lá, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo... Deixa eu ver o versículo aqui. Acho que é 12. Isaías capítulo 14. Isso, verso 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Presta atenção, aqui está dizendo que no céu existe um monte, e nesse monte um trono, mas a Bíblia diz que Lúcifer quis acessar esse lugar, ele quis estar nesse lugar, ou seja, no lugar onde Deus estava. Esse foi o caminho de Lúcifer, mas o caminho de Jesus foi, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que significa? Significa que Jesus, quando ele veio à terra, ele deixou esses atributos incomunicáveis no céu. Ele deixou e ficou limitado a um corpo, porque aqui na terra, como homem, ele estava limitado. Ele não tinha o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença. Ainda que ele tivesse, pela palavra do conhecimento, ele conseguia saber o que a pessoa pensava. Ele deixou a onisciência no céu. Ele deixou os seus atributos de Deus no céu. A onipotência, a onipresença, a onisciência. Ele deixou no céu e veio como homem. Mas a Bíblia diz que Lúcifer, ele quis acessar e tomar o lugar de Deus. É o que está escrito aqui. Tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Preste atenção, quando Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo, Jesus falou: eu serei semelhante aos homens. Eu vou sentir dor, eu vou sentir sede e eu vou morrer por eles. Olha a diferença. Qual caminho você quer tomar? Qual caminho você acha que é certo? O caminho de Lúcifer ou o caminho da humildade de Jesus? Preste atenção que é decidir da forma correta. Ezequiel capítulo 28, abre Ezequiel capítulo 28. Versículo 11. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus,
Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O rei de Tiro é um tipo do diabo, de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes. Esses engastes são alguns instrumentos musicais de percussão. E os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Aqui é uma lamentação sobre o rei de Tiro, mas que se refere a Lúcifer, ao tempo em que ele ficou soberbo e quis ocupar o lugar de Deus, mas a palavra diz que ele caiu. E aqui há uma profecia de que ele será reduzido a cinzas. É isso que vai acontecer. Agora perceba que no caminho contrário, Jesus deixou seus atributos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência, e ele se fez homem. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que ele se fez servo. A palavra diz que ele se esvaziou. Enquanto Lúcifer disse, eu farei, Jesus disse, faça-se em mim a tua vontade. Olha a diferença de Jesus para Lúcifer. Mas está cheio de irmãos que eles só querem fazer a sua própria vontade. Eles não aceitam direção. Se acha que nós queremos dar direção para você, para controlar você, não é isso. É porque isso é bênção para você. A bênção está, meu irmão, em seguir direção. Talvez você pense, não, meu discipulador não é muito espiritual. Obedeça. Olha o versículo 8 aqui de Filipenses 2. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Olha só. Jesus se tornou alguém temporal, limitado pelo tempo e espaço. Ele tomou o caminho da humilhação, porque o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. A palavra diz que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Você quer andar debaixo de autoridade? Debaixo de direção? Qual que foi a conclusão na vida de Jesus? Olha o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Quem pode dizer amém? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. Deixa eu te dar uma palavra, você que está aqui. Ande debaixo de autoridade. Ah, mas eu vejo erros no meu discipulador. Tem muitos. Com certeza. Mas até os erros do seu discipulador vão servir para tratar você. Eu não estou falando de pessoas que estão no pecado. Estou falando de pessoas normais,
que cometem erros. Não tome decisões naturais. Não tome decisões como Ló tomou. Uma decisão natural que fez ele parar em Sodoma, depois fez ele morar numa caverna. Ter a sua casa, a sua família destruída. Tome decisões como a decisão de Jesus. Meu irmão, eu sei que quando morre uma pessoa e o país fica comovido como o nosso, muitas perguntas são feitas. As pessoas têm suas escolhas. E as escolhas têm consequências. Não culpe a Deus por suas decisões erradas. Não culpe a Deus pela morte da Marília Mendonça ou de qualquer outra celebridade. Eu sei que ela tem muito pouca relevância para nós aqui. Eu não conhecia ela, só tinha ouvido falar, mas não sabia que ela era tão famosa, nem conhecia uma música sequer dela. Para mim, foi uma pessoa que morreu comum. Pastor, mas você não achou ruim, não? Claro, era uma artista. Tinha uma voz tremenda, um talento diferenciado. Ela poderia estar servindo a Jesus. E aqui não está em discussão se ela foi salva não, ou não. Pode ter sido salva. Pode ser que ela temia a Deus. Foi salva, eu não sei. Mas nós estamos falando aqui de mais do que simplesmente ser salvo. Nós estamos falando de um legado. O legado que ela deixou foi totalmente natural. Não ganhou uma alma para Jesus, certamente. Mas o nosso legado, ele precisa ser maior do que esse mundo aqui. Ele precisa ultrapassar a esfera do tempo. Ele precisa atingir a eternidade. Porque você que vai deixar um legado aqui, certamente, salvando vidas, certamente esse legado, você vai desfrutar dele por toda a eternidade. Vai ser uma grande alegria quando chegarmos no céu. E ter ali pessoas que nós contribuímos para que elas estivessem lá. Pessoas que nós ganhamos para Jesus. Pessoas que com o nosso ministério foram alcançadas. Lá nós vamos receber um grande galardão. Porque isso é legado. Legado não é você deixar uma grande família. Eu deixei uma grande família na terra. Não importa. Legado é você deixar uma família que vai morar com você no céu. Isso é legado.